Hoje, com toda a igreja, nós celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente nos comovemos ao meditar os sofrimentos de Cristo durante sua paixão. Nem poderia ser diferente. O que a gente não pode fazer é reduzir o mistério pascal de Cristo ao dolorismo. A paixão de Jesus vai muito além da dor que lhe foi infligida. A morte violenta na Palestina era algo que fazia parte do cotidiano daquele povo. Qualquer delito mais grave era castigado com a morte violenta. E todos os delitos quase sempre acabavam na cruz. Os romanos eram extremamente violentos. Era assim que o império se impôs, com violência. Uma criança judia tinha sempre a sua infância cheia de lembranças de crucificados à beira do caminho, de qualquer cidade mediana. Os romanos gostavam de crucificar à beira do caminho para justamente intimidar. Como exemplo, o historiador Flávio Joséfo relata que o número de crucificados pelo procurador romano Félix entre os anos 52 a 59 foi incalculável. No ano 70, durante o cerco de Jerusalém, os romanos chegaram a crucificar um grande número de prisioneiros por dia. Uma verdadeira carnificina. E Joséfo ainda acrescenta que os soldados romanos, muitas vezes tomados pela raiva e pelo ódio, divertiam-se crucificando os prisioneiros em diferentes posições. E tão grande foi o número destes que não se encontrava espaço para as cruzes, nem cruzes para os corpos. Porém, a cruz de Cristo não foi mais uma entre tantas outras que foram levantadas naquela época. Ela foi totalmente diferente, e por isso aqui estamos. Primeiramente porque foi totalmente injusta. Jesus era inocente, não cometera nenhum delito. Porém, Jesus incomodava, e incomodava muito a elite religiosa de Jerusalém. Por isso, decidiram eliminá-lo. E a morte de cruz era ideal para esse objetivo, porque os judeus viam na crucifixão uma espécie de maldição divina. E se baseavam no texto do livro do Deuteronômio, diz assim: é amaldiçoado por Deus aquele que é pendurado numa árvore. É amaldiçoado por Deus aquele que é pendurado numa árvore. Esta era certamente a razão pela qual os sumos sacerdotes insistiram tanto junto a Pôncio Pilatos para que Jesus fosse condenado à morte na cruz. Só os romanos podiam condenar à morte na cruz. Acreditavam que a morte de Jesus na cruz acabaria com seu prestígio junto ao povo, assim como desqualificaria todo o seu ensinamento. Seria perfeito, colocaria fim a tudo. E o efeito foi justamente o oposto, contra toda a lógica. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, São Paulo cita essa passagem do Deuteronômio para afirmar que em Cristo a lei mosaica está superada. Em Cristo tem início uma nova e eterna aliança. Uma nova maneira do ser humano relacionar-se com Deus, uma nova religião. A cruz da antiga aliança era sinal de maldição, como ensina o Deuteronômio. Na nova aliança, a cruz é sinal de bênção e de salvação. Tornou-se o símbolo mais conhecido no mundo. Um instrumento que no passado era de tortura, hoje é o instrumento mais sagrado, mais conhecido no mundo. Para nós cristãos, a cruz é a máxima manifestação do amor de Deus pela humanidade.
que o amor sempre implica sacrifício, porque o amor só se compreende a partir da doação, da entrega, do serviço, da oferta de si próprio. Amor não se resume a sentimentos. O amor vai além dos sentimentos. O amor exige atitudes, decisões, exige comportamento. O amor abarca a vontade, não apenas os sentimentos. Quem não é capaz de sacrificar-se pela pessoa amada, não ama de verdade. Não existe amor maior do que dar a vida por quem se ama, como afirma São Paulo. E a cruz lembra-nos a que ponto chega o amor de Deus por nós. A cruz simboliza o amor de Deus por nós, sem limites. A cruz é símbolo do amor perfeito, obrativo. O sofrimento, em suas mais variadas formas, é efeito colateral do amor. Sem ser pessoalmente culpado, nem punido por Deus, Jesus solidariamente identifica-se com a humanidade pecadora. Experimenta as consequências de seu afastamento de Deus. A igreja diz assim: em sua humildade, Jesus permite que seus inimigos descarreguem seu ressentimento sobre ele, dando amor em troca de ódio. E assim Jesus vence o pecado. Retribui o amor em troca do ódio que estava recebendo. E assim torna presente na história da humanidade o amor misericordioso de Deus. E abre um canal sobre o qual a graça de Deus pode fluir sobre o mundo inteiro. O céu se abre para nós. Novamente é reatada a comunhão entre Deus e a humanidade. Jesus na cruz rompe a lógica destruidora do binômio violência-vingança. Em Cristo crucificado tem início uma nova lógica, o binômio violência-perdão. Por isso que o Papa ligou justamente para o presidente de Israel, pedindo fim à guerra. Bem na Sexta-feira Santa, para que prevaleça a lógica da cruz. Violência se responde com perdão, não com mais violência. Em Cristo crucificado acontece a redenção, isto é, o ser humano enfim vence, liberta-se do ódio destruidor pela força do amor de Cristo. Jesus foi capaz de manter-se confiante em Deus, apesar de toda a maldade humana descarregada sobre ele. Ele continuou confiando na bondade e no amor de Deus. Eu gosto muito de uma antífona que precede a comunhão, que diz assim: provai, não diz estude, diz assim: provai, experimente e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu abrigo, o seu refúgio. Na cruz, Cristo fez essa experiência. Apesar de todo o ódio, toda a maldade, ele continuou confiando na bondade de Deus. E diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E assim se torna o sumo pontífice, isto é, faz a ponte entre a humanidade e Deus. Religa a humanidade a Deus. E termino com aquela antífona, tão presente na liturgia de hoje e também durante a Quaresma. Por isso nós os adoramos e bendizemos, Senhor, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pela vossa santa cruz o amor venceu o ódio.